Olá, estamos começando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Todas as informações do Parlamento Catarinense no nosso portal de notícias na internet. Hoje aqui no programa eu converso com o deputado estadual Romildo Titon, do PMDB, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. E eu já começo falando sobre a questão da revisão do Código Ambiental. O senhor tem escutado várias entidades, estudado junto com o grupo de trabalho esta revisão. Bom, primeiramente minha saudação a todos. Nosso trabalho está bastante adiantado, uma equipe muito boa, nós estamos trabalhando já praticamente há 120 dias nesse projeto. É um projeto que demanda de um estudo muito grande, um estudo jurídico, técnico, de ouvir as entidades, de ouvir as sugestões para aperfeiçoar cada vez mais os artigos do Código, né? Nós não queremos descaracterizar aquilo que nós fizemos em 2009, quando fomos o primeiro estado do Brasil a fazer uma legislação ambiental própria, de acordo com as peculiaridades do nosso estado de Santa Catarina, porque nós entendíamos que de forma nenhuma se enganam aqueles que acham que uma lei feita em Brasília, quando pouco discutida como era anteriormente, quase sempre feita por medidas provisórias, né, iria fazer com que os estados conseguissem interpretar essa legislação de uma forma justa. Não teria como isso. Então, aí veio a ideia então de cada estado fazermos a nossa legislação de acordo com cada estado tem as suas peculiaridades. E deu certo, serviu de exemplo para o Brasil, quando o Congresso Nacional acabou reformulando o Código Florestal Brasileiro. E como o nosso Código Ambiental de Santa Catarina se refere muito, em muitos dos artigos, ao Código Florestal Brasileiro e houve mudança, então também o nosso necessariamente tem que passar por essas mudanças também. Aplicando aquilo que é melhor, o que ficou menos restritivo no Código Florestal Brasileiro, nós estamos trazendo para dentro do Código Estadual de Santa Catarina, né? E preservando aqueles avanços que nós tivemos em 2009. O trabalho foi bastante extenso, nós acabamos ouvindo muitas entidades. Deputado, sem querer interromper o senhor, nessas entidades, quais eram os principais questionamentos, assim? Na verdade, é da questão pecuniária ou não? Assim, o que as entidades tinham mais de dúvida em relação ao código? O que é a preocupação de todas as entidades é justamente nesse... Quando nós fizemos o código em 2009, a gente fez um debate muito amplo, principalmente com essas entidades que estão participando agora, né? Nós tivemos uma parceria muito grande no trabalho, na montagem do código, no escrever a cada artigo de interpretação, a cada conceito que a gente dava no código para determinadas áreas, né? A gente teve essa participação. Então, a preocupação muito grande de todas as entidades que têm participado agora é justamente esse foco que nós estamos direcionando. Preservar aquilo que nós conquistamos em 2009, né? E vendo aquilo que dá para modernizar um pouco, né? Algumas falhas também existiram no Código Florestal Brasileiro. Deixou-se de legislar, se perdeu a oportunidade em alguns momentos, principalmente na questão do pagamento de serviços ambientais, que o Código Florestal Brasileiro não entrou, né? O nosso é muito claro nesse sentido, muito embora não tenha sido posto em prática, mas pelo menos a legislação está feita, né? E houve muitos avanços importantes que a gente tem que trazer para dentro. Por exemplo, as áreas da PP, da área de preservação permanente, que é próximos cursos d'água, né, houve uma modificação, né, com relação ao nosso, que o nosso acabou ficando mais restritivo, né? Eu sempre tenho dito, em 2009, quando nós fizemos e mexemos nessa questão das áreas de preservação, nós fomos muito criticados pelos ambientalistas, nós éramos taxados como bicho-papão, né? Hoje não, o nosso ficou mais restritivo do que o nacional, né? Então a gente está trazendo isso para dentro do nosso, está trazendo para dentro do nosso, porque nós achamos que esse direcionamento, que o nosso código é muito voltado à área agrícola, né? É bastante voltado à área agrícola. Quando nós fizemos isso em 2009, nós tínhamos um objetivo principal, que era tentar dar segurança jurídica e salvar as propriedades de Santa Catarina, que nós somos 90% das nossas propriedades são pequenas, né? Certo. Então agora, nós colocamos um capítulo da consolidação na época, que o Código Florestal não tinha, né? Hoje o Código Florestal adotou
essa nossa posição das áreas consolidadas. Então, praticamente esse lado nós não mudamos nada, né? Mas quando veio das pequenas propriedades, nós fomos o primeiro também a dar um diferencial, a pequena propriedade e a grande propriedade, né? O Código Florestal não tinha isso, não falava, não dava essa distinção. Agora eles fizeram de uma forma um pouco mais branda, um pouco melhor do que o nosso até. Nós tínhamos feito a pequena propriedade até 50 hectares, né? O Código Florestal agora passou a dar um tratamento de módulos fiscais, que é até 4 módulos. E na nossa visão, conforme a região é o módulo, né? Mas numa região do meio oeste, principalmente onde eu convivo, um módulo significa 20 hectares, então 2, 4, 8, 80 hectares, né? Então aumentou, né, praticamente 30 hectares a mais que o nosso pequena propriedade. Então o nosso acabou ficando mais restritivo. Então a gente está trazendo isso para dentro do nosso também, né? Mas a preocupação que a gente tem também, e algumas questões da reserva legal, né? Mas na verdade a propriedade rural tem um ponto de partida, 22 de julho de 2008. A propriedade, realmente, a vida dela, ela tem que ser baseada até 22 de julho de 2008, né? Então, eu poderia hoje eu ter uma pequena propriedade, mas antes do dia 28 de julho de 2008, a minha propriedade já estava junto com outras, né? Depois acabou tendo, como acontece muito, que acaba falecendo o patriarca, divide-se com os filhos, né? Fica várias áreas pequenas, mas na verdade ele não é uma pequena se ele em 2008 ainda estava junto, né? Então tem algumas coisas que tem que ser vistas. Por exemplo, isentou-se então de você repor as matas da reserva legal até 4 módulos, né? Não é que ele deixou de existir. Se você tem área de reserva legal, você tem que deixar. Se tem mato, ninguém pode tirar. Mata nativa tem que manter. Mas se você não tem, você não precisa mais repor até 4 módulos, né? Isso ficou isento da reposição. Não é que você está isento da reserva legal. Se você tem área, você tem que deixar. Agora, quem não tinha, não mexe mais. Quem não está desobrigado de repor. De repor. De repor. Isso é um ponto importante. Mas daí, por exemplo, houve algumas falhas no Código Florestal brasileiro, por exemplo, e eu que já averbei a minha reserva legal, eu que fiz adiantado, ou porque uma determinada empresa que eu trabalhava, que eu era associado, me exigiu isso, né? Bom, eu já fiz, eu não tenho, o Código Florestal não diz o que vai acontecer com esse pessoal, não dá uma oportunidade das pessoas reverem, que já está feito, está averbado no cartório, não tem mais como fazer. Mas se eu averbei, por exemplo, nós estamos achando alguns caminhos, né? Alguns caminhos importantes. Se eu tive que averbar uma área, e que minha área não era mata nativa, eu tive que dar uma área produtiva, né? Nós estamos escrevendo um capítulo de oportunizar a relocação desta área, já que ele não pode mais desistir, ele relocar. Continuar aproveitando aquela área produtiva e comprar uma outra área num determinado terreno, de uma outra propriedade que tenha mata nativa sobrando. Só para manter aquele trecho. Para poder ele manter. Então ele vai manter averbado na escritura dele só em um outro local. Né? O que nós queremos com isso? É preservar a nossa produção, as áreas produtivas que nós temos em Santa Catarina e oportunizar aqueles que preservaram ter um valor maior da sua propriedade, né? Para ele poder vender, pegar um dinheirinho melhor, né? Essas dois pontos que nós estamos tentando atingir. Um outro ponto que a gente está escrevendo, eu posso fazer isso? Pode. Mas você pode fazer se for dentro do estado de Santa Catarina. Você não pode buscar uma área fora do estado. Por que isso? Objetivo, novamente, de continuarmos preservando as nossas áreas produtivas e valorizando o catarinense que preservou. Que faz isso. E não de outro estado. Sim. Senão as pessoas vão comprar fora do outro estado e continua os nossos terrenos. A pessoa que preservou valendo muito pouco. Deputado, a gente está falando bastante sobre o Código Ambiental, o senhor já nos prestou vários esclarecimentos na primeira edição do Fala Deputado sobre o Código, esta é a segunda edição, e nós temos 15 minutos de programa, e antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma comitiva da qual o senhor participou, que esteve na Escandinávia, e lá naquela região analisou e conheceu alguns projetos que
tratam de questões sustentáveis. Claro que lá é outra região, país de primeiro mundo, mas o que o senhor viu lá, de alguma forma, algo pode ser aplicado aqui no nosso estado? Até porque o senhor tem bastante conhecimento de causa, participando, né, de toda essa questão do Código Ambiental com essas entidades. De alguma forma, a experiência lá pode ser adaptada aqui, deputado? Bom, eu acompanhei alguns colegas nessa viagem justamente pelo interesse que eu tinha em conhecer alguns projetos e ver se a gente conseguia aproveitar alguma coisa já no Código Ambiental. A conclusão do que nós chegamos é que esse processo nós vamos ter uma etapa futura, né? Entendi. Nós temos um desafio muito grande pela frente, terminando o Código Ambiental. Nós temos o desafio que é a lei dos resíduos sólidos, né? Esse é o ponto fundamental que diz respeito ao lixo, aos aterros sanitários, né? O destino que se dá a isso, que é a grande preocupação que tem no Brasil inteiro, não é só em Santa Catarina, as prefeituras não sabem mais o que fazer, o custo é muito alto, os aterros são muito constantes, né? Então a gente foi buscar algumas alternativas. Acredito que dê para a gente colocar no Código Ambiental alguns prazos para que isso se inicie, mas nós não podemos regrar um jogo porque é uma outra legislação, é uma legislação dos resíduos sólidos que está vindo para a Assembleia Legislativa também. Nós já temos uma a nível de Brasil e agora vem a nossa aperfeiçoando um pouco de acordo com a nossa realidade também, né? Aí nós vamos ter que achar caminho. É aonde está, realmente se dá o destino aonde a gente foi visitar, realmente é muito avançado as tecnologias deles, né? Nós estamos muito atrasados se a gente fazemos essa comparação. Agora eu vejo assim que é muito mais uma questão cultural, educacional nesse sentido, de que propriamente a iniciativa dos prefeitos, né? Nós temos que criar primeiro uma cultura na sociedade brasileira de que ele tem que dar a sua contribuição na classificação do lixo, né, no destino que se dá, e depois os prefeitos a responsabilidade de dar o destino para isso. Destino final, né? No caso, né? Eles lá industrializam o lixo, né? Por exemplo, uma das cidades que nós visitamos, da Suécia, Borras, ela importa todo o lixo da Noruega, né? Ela compra o lixo, né? Porque ela aproveita, né? Eles lá têm como um objetivo concreto deles que 3 quilos de lixo equivale a 5 horas de uma lâmpada acesa, né? Então eles dão valor para o lixo realmente, né? É um fator muito importante. Eles ocupam isso formando o biogás para, né? Que dão outro nome lá, mas é nesse sentido para movimentar os ônibus coletivos, né, para baratear o custo do transporte. Eles geram energia, eles vendem água quente, né? Na porta da sua casa tem uma rede de água quente onde você pode comprar a água quente, o relógio marca a água que você consome e você pode devolver a água também que você usou. Eles reaproveitam, outro relógio faz a medição e você acaba pagando só a diferença. Então, realmente, eles estão bastante avançados nesse sentido. Nós fomos em diversos países da Europa onde a gente conheceu alguns sistemas. Os prefeitos que foram conosco voltaram muito entusiasmados, né? Nós mantivemos contatos com algumas universidades que provavelmente vai haver a possibilidade de algum convênio com Santa Catarina, inclusive agora no dia 26, na próxima quarta-feira, a gente já está recebendo aqui uma equipe dessa universidade que vem nos retribuir a visita com algumas propostas já de parceria com alguns municípios em Santa Catarina que estão dispostos a participar, que foi uma das universidades que desenvolveu esse projeto lá naquela cidade, né? Deputado, só para a gente encerrar, o cronograma da avaliação, da readequação do Código Ambiental, o senhor falou para mim antes do programa que já está num processo de finalização mesmo. Eu acredito que nós praticamente ouvimos a grande maioria das entidades, as contribuições. Hoje já nós começamos uma reta final na montagem do anteprojeto, né? A gente agora com a equipe vai classificar um pouco as sugestões que a gente recebeu. Nós temos algumas semanas pela frente, alguns pontos que ficou sobre um ponto de interrogação, onde a gente devia debater melhor. E esses pontos a gente vai fazer agora nesses próximos 15 dias, né? Eu acredito que dentro de 20, 30 dias a gente já está com um esboço do anteprojeto para começar a analisar mais a fundo alguns aspectos, né? Eu tinha uma meta para a gente entregar isso no primeiro semestre, antes da gente entrar no recesso, no pequeno recesso.
Não sei se vai dar, mas se não vai dar, não der, a gente já logo após o recesso, nós estaremos com a nossa tarefa cumprida, onde a gente vai discutir com o presidente da casa e com o governador também, porque nós estamos fazendo isso conjuntamente com o governo também, para que depois não haja reparos, não haja modificações, para ver de quem que vai ser a autoria, se é da Assembleia Legislativa ou é do governo do Estado, e daí procede então regimentalmente a tramitação na Assembleia Legislativa. Tá certo, então. Eu conversei com o deputado estadual Romildo Titon, do PMDB, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obrigada, deputado. Volte ao programa sempre que desejar. Nós que agradecemos a oportunidade. E você continue acompanhando a programação da TVA e também da Rádio AL, todas as edições do programa Fala Deputado, na nossa agência de notícias na internet. Até mais.